A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor João Canuto, um dos pastores auxiliares do Conselho de Pastores de Minas Gerais, e queria deixar uma palavra para o seu coração. Mas antes de deixar a palavra, eu queria fazer um convite para você. Todas as últimas terças-feiras do mês, nós temos a reunião do Conselho de Pastores, que tem uma palavra abençoada para você que é líder, para você que é pastor, para você que é pastora. Começa às 8h30 da manhã com um café abençoado e termina com um almoço de comunhão, onde nós ali conversamos, oramos uns pelos outros, testemunhamos uns aos outros. Eu queria trazer para você uma palavra que se encontra no livro de Neemias, sobre reconstrução. Eu tenho certeza que vocês que estão aí me ouvindo, você precisa reconstruir algo, talvez na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Eu não sei, mas nós sempre precisamos de reconstruir algo. E a palavra que eu quero ler se encontra em Neemias, capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio um dos meus irmãos, Hanani, e com eles alguns de Judá, e perguntei-lhe acerca dos judeus que haviam escapado do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os que foram deixados fora do cativeiro estão lá na província em grande aflição e desprezo, e o muro de Jerusalém está derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive orando e jejuando diante do Deus dos céus. Queridos, essa palavra que Deus dá a Neemias é maravilhosa. Neemias estava ali num lugar absolutamente seguro, na fortaleza. Estava numa posição confortável. E ele recebe a visita de um dos seus irmãos. A informação na época não corria como hoje se corre, evidentemente. E aí ele pergunta para o irmão dele, como está a nossa cidade? Como está o nosso povo? E aí Hanani responde, olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas pelo fogo, as pessoas estão em miséria, ou seja, a cidade está totalmente destruída. E o que acontece? Neemias, como qualquer ser humano, como eu e você, ele chora e lamenta. Mas aqui no texto tem uma palavra-chave. Ele chora e lamenta por alguns dias. O choro e o lamento não podem nos paralisar. Nós não podemos ser vencidos pelo medo, pelo pânico, pela depressão. Nós temos o Senhor e temos que nos levantar e prosseguir. Então Neemias, ele lamenta e chora por alguns dias. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que Neemias orou e jejuou ao Deus dos céus. Um dos grandes problemas de nós, líderes cristãos hoje, é que nós enfrentamos um ativismo, uma correria, muitos problemas, muitas visitas, e nós perdemos a nossa vida devocional, o nosso lugar secreto com Deus. Nós temos intercessores, mas nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Temos que ter a nossa intimidade com Deus. Sem oração, nós não vamos vencer. Tem um ditado antigo que diz, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então eu e você temos que ter uma vida de oração. Uma terceira lição que nós aprendemos está aqui mais à frente, no versículo 8. Lembra-te, pois, das palavras que deste a Moisés, seu servo. Eu e você não somos definidos pelo mundo. Não somos definidos pela notícia do mundo. Nós temos uma promessa de Deus a se cumprir na nossa vida. E quando vem o caos, quando vem a luta, quando vem a tragédia, nós temos sempre que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então o que Neemias faz? Neemias, ele olha e ele fala, olha Deus, lembra-te da promessa que deste a Moisés. Ali Deus não havia esquecido, mas Neemias estava lembrando. E aí já no capítulo 2, Neemias se apresenta diante do rei. E o rei, vendo que Neemias estava triste, ele não acostumava se apresentar triste na presença do rei. Ele fala, o rei pergunta, por que está triste? E aí ele já tem uma estratégia pronta. Para quê? Para falar para o rei
Muitas vezes Deus quer nos dar algo, mas nós não temos estratégia, nós não paramos para nos reunir, para pensar, para orar, para buscar estratégias de Deus, para alcançar o nosso bairro, para alcançar a nossa cidade, para o crescimento da nossa igreja. Então, você quer algo de Deus? Busque estratégias, planeje, busque estratégias para que o sonho do Senhor se realize na sua vida. Deus te deu capacidade para buscar estratégias. Eu lembro, pastor Jorge conta muitas vezes, ele chegou na Getsemane com 42 anos, e a estratégia que Deus deu para ele foi evangelizar as crianças da igreja. Quem são essas crianças da igreja hoje? Muitos pastores. As crianças que foram evangelizadas lá atrás, muitos hoje são pastores e servem ao Senhor. E em quinto lugar, aqui no capítulo 2, no versículo 19 e 20, olha o que diz aqui. O que tendo ouvido Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o árabe, zombaram de nós e desprezaram e disseram, que é isto que fazei? Querem se rebelar contra o rei? Então eu lhe respondi e disse, o Deus do céu, quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas em Jerusalém vocês não têm parte, nem justiça, nem direito. Você não deve tremer diante dos ataques do inimigo. Deus lhe deu autoridade contra as obras das trevas. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando o inimigo se levanta, zomba, despreza, você tem autoridade para derrotar, em nome de Jesus, qualquer ataque das trevas. Eu quero te abençoar e dizer, ei, você vai reconstruir. Você vai reconstruir aquilo que precisa ser erguido na sua vida. Nós vamos ter um clipe e eu quero orar por você. Vivemos pela fé que nos mantém de pé. Inabaláveis são nossas convicções. Fomos comprados por um alto preço que ninguém no mundo jamais poderá pagar. Razões pra celebrar, motivos pra cantar, nunca nos faltarão. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos da cruz. A morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Vivemos pela fé que nos mantém de pé. Inabaláveis são nossas convicções. Fomos comprados por um alto preço que ninguém no mundo jamais poderá pagar. Razões pra celebrar, motivos pra cantar, nunca nos faltarão. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos na cruz. A morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos na cruz. A morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou.
méritos na cruz, a morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos na cruz, a morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos na cruz, a morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos na cruz, a morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses pastores, essas pastoras que está agora assistindo, Senhor, esse programa. Em nome de Jesus eu profetizo sobre eles a unção que o Senhor deu a Neemias, a unção de ousadia para reconstruir. E assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o Senhor vai dar unção para esse pastor, para essa pastora, reconstruir o que precisa ser reconstruído. Em nome de Jesus, amém. E eu quero novamente lhe convidar, toda a última terça-feira do mês, a reunião do Conselho de Pastores de Minas Gerais, que vai ser uma bênção para a sua vida, sua família e seu ministério. Que Deus te abençoe.